resolver esse problema. Então eu suponho que eu resolvi aquele problema. E aí eu sei quem é a solução. O A, no instante de tempo T, e na posição X, eu vou saber calcular. Se eu conhecer a distribuição de correntes, eu sei que isso aqui vai ser integral em dt'. Então eu vou dividir a minha corrente, a minha distribuição de corrente, né, para tempos infinitesimais e para posições, para elementos de posição, e vou ter isso aqui. Isso aqui vai ser o G, T menos T', X menos X', e a minha fonte, J, calculada, T', X'. Então, se eu tenho algo no ponto X' e no instante T', esse algo vai se propagar pela função de Green, então vai ter um G de T menos T' que vai conectar a um observador, tá? E ele vai emitir aqui com a Tx. E aqui eu tenho o J, e aqui eu tenho o J, tá? Aqui eu tenho o J de T' X'. Então a função de Green vai fazer essa conexão. Ela vai chegar em T, tendo provindo de T', vai chegar em X, tendo provindo proveniente de X. Então a função de Green vai isso. Ela vai de T' para T. Claro, o que eu espero? Eu espero que T seja maior do que T'. Né? Eu espero que eu meça o campo depois que eu colocar K. Mas a gente vai ver que as equações elas também me dão que eu posso medir o campo antes de eu colocar a corrente, que é a função avançada. Vamos ver na aula que vem, que nós temos duas prescrições. Nós vamos gerar aqui dois tipos de função de Green. A função de Green retardada e a função de Green avançada. Aí nós vamos lá, na física clássica, nós só escolhemos essa aqui. A causa chega, a causa é feita, depois o efeito é gerado, é repetido. A gente vai trabalhar nessa situação. T maior que T. Então, na aula primeira, vamos trabalhar essa equação. Vamos inverter, vamos aprender a inverter isso. Claro, a gente não fica tão preocupado, porque eu já sei inverter isso aqui no espaço de momento. No espaço de momento, isso aqui é menos ômega 2 sobre C2 mais K2. Então, no espaço de momento, dá o invertir lá no menos 1, nada mais é do que 1 sobre a coisa algébrica. No espaço de momento, o meu problema diferencial fica algébrico. Mas no espaço de configurações, não. Então, eu tenho que ver como é que isso aqui se reflete no espaço de configuração. Como é que é essa a dependência explícita em T', T' e X'. Então, vamos trabalhar isso aí. Quem puder, faz uma revisãozinha rápida, o teorema dos resíduos. Né? Análise do teorema dos resíduos, até o teorema de Cauchy, né? Integral no percurso fechado de uma função meromórfica, ela dá 2π vezes I vezes a soma de todos os corpos que estão dentro do circuito fechado. Só isso. Então, isso me dá a função de Green do eletromagnetismo. É essa aqui. Estão aprendendo a fazer isso. Na aula primeira, vamos ter uma bela surpresa. Eu mandei para vocês, essa noite, ou a noite passada, a tese do Wiener. E hoje de manhã eu mandei a tese do Sherman. Na tese do Sherman e do Wiener, a gente tem umas questões interessantes. Na tese do Wiener, sobretudo, nós vamos ver uma coisa interessantíssima. Que, apesar disso aqui estar indicando que a relação de dispersão é ômega igual a K/C, então, para nós que estamos uma dependência mínima de relatividade especial, a gente sabe que a radiação eletromagnética ela se propaga em cima do cone de luz. Porque, para a onda eletromagnética, V2 C2 dP2 menos Vx2, é igual a zero. Né? A gente sabe que pode C2 dP2 isso aqui dá 1 menos 1 sobre C2, V2. Então, para a onda eletromagnética, V igual a C, isso aqui dá zero. Se isso aqui for, se V for menor que C, isso aqui dá positivo, que é o tipo tempo, é o interior do cone de luz. Se isso aqui for negativo, V é maior que C, isso aqui é negativo porque eu estou fora do cone de luz. Mas em 3 dimensões, então tá. Então, a gente sabe, a luz se propaga em cima do cone de luz, V igual a C. Em 2 dimensões espaciais, em plano, vamos ver depois, na aula que vem, eu vou também ilustrar, não vou fazer o cálculo preciso, que está na tese do Wiener. Mas, mesmo que a radiação, que a relação de dispersão seja ômega igual a K/C, a gente vai ver que o fenômeno eletromagnético, ele não se propaga só no cone de luz. Ele
infelizmente, ele se propaga dentro do plano de luz. Tem um fenômeno de reverberação. É como no espaço-tempo nosso, se a gente fizer assim, ó, eu pegar um laser, der uma picadinha no laser, ele saiu daqui e foi embora. Se eu tivesse um mundo plano, em 2 mais 1 dimensões, se eu apertar o laser, der uma picadinha aqui, a onda vai, mas ele ainda fica aqui. Ele deixa uma cauda, ele não vai imediatamente. Então é como se você, ao fazer uma perturbação aqui, a perturbação não vai e te deixa. Ela tem mais um caráter difusivo, é como um vidro de perfume. Você abre o vidro, você daqui a pouco está sentindo a essência, mas eu também continuo sentindo. Ela vai se difundindo. Ela não é uma coisa, se eu abrir o vidro de perfume, beleza, agora o perfume está todo com você, eu não sinto mais nada. Isso não acontece. Porque a difusão é justamente isso, ela vai se propagando, mas ela não deixa o lugar de origem. Já a propagação, o pulso não, o pulso eletromagnético, se eu acender a luz aqui pic, e apagar, ela já não fica mais aqui, ela já está lá na frente, com a velocidade C. Em 2 dimensões isso não vai acontecer. Tá bom? E a função de Green que vai dizer tudo isso para frente. É por isso que a eletromagnetismo em 2 dimensões tem tantos fenômenos que a matéria condensada descobre, que a gente nem poderia perceber. Porque a essência do eletromagnetismo no plano é outra. A interação muda completamente. Não é fazer Z igual a zero. Completamente. Uma coisa é fazer Z igual a zero. Outra coisa é você realmente não ter Z hora nenhuma. Z não é zero, Z não existe. É outra coisa. Que é o caso do grafeno. O grafeno Z não existe. Acabou. Tá? Fala aí. Na mecânica, isso é bem nítido também, né? Porque A reverberação. Você dá uma pedrinha na água, isso. Você bate a palma, o som vai embora. Isso, e você ainda fica, exatamente, é esse fenômeno que vai acontecer com ele. Com a onda eletromagnética, se você fizer um pulso, não, né? O pulso vai, ele já deixa você, porque ele propaga com a velocidade da luz, né? Então, porque quando você bate a palma, você está imerso no meio que está produzindo essa onda, porque essa onda é mecânica. Então, quer dizer, as vibrações da onda é do mesmo lado, você tem a ondinha, que é diferente da onda eletromagnética, ela está no vácuo. Ela não tem nada para segurar ela. Então você esperaria que mesmo no plano, você apertou ela, vai embora. Ela não tem mais um meio para te segurar, para segurar ela, né? Então, mas acontece uma reverberação. E aí nós vamos entender que a função de Green, nós vamos ver na próxima aula que a função de Green do eletromagnetismo em 3 dimensões, ela está exatamente no cone de luz. Ela está exatamente propagando tudo com a velocidade da luz. Em 2 dimensões, não. O fenômeno eletromagnético, ele passa do cone de luz para o interior do cone de luz, ele mistura tudo. Então, você começa a ter o histórico começa a ser importante. Quando a onda chega aqui, você precisa saber se ela veio por aqui ou por aqui. Então, a história de vida da onda é importante. É interessantíssimo. Isso é questão, vamos dizer assim, é uma questão analítica, mas é uma questão também que mostra alguma tendência da onda eletromagnética a perceber a dimensionalidade e a topologia do espaço-tempo. Então, a gente vai, aí se colocar Chern Simons, por exemplo, a gente aprendeu, aí a onda muda completamente, o caráter da radiação muda completamente. Então, 2 dimensões é muito especial. Então, na próxima aula, nós entendemos que o problema da divergência da função de Green, quem fizer teoria quântica de campo, né, caso aí do Tony, caso do Brasil, vou fazer teoria quântica de campo, para ver que depois, quando a gente quantizar o campo eletromagnético, a gente precisa introduzir uma coisa chamada a fixação do calibre. Então, a fixação do calibre, ela tem que ser introduzida já para a gente poder tirar o propagador, que é exatamente o que a gente fez aqui. O outro calibre que a gente vai falar depois, que eu não coloquei aqui, é exatamente esse calibre aqui, que é o chamado calibre covariante de Lorentz, o gauge covariante de Lorentz. Vou colocar aqui para vocês. Qual é a carinha dele? Ele é o seguinte. Só pegar a última equação lá que a gente. Vou voltar só rapidinho, tá? Bom, vocês vão ir embora, eu vou ficar, eu tenho que pegar 6h30. Eu ainda tenho umas 2 horas ainda. Vou colocar rapidinho para vocês. Rotacional do rotacional de A. O gradiente da divergência de A menos o laplaciano de A. Igual a 1 sobre C2 ddt do E. Então vai ficar ddt menos gradiente de ddt φ menos dA dt.
observar o seguinte, vamos jogar esse termo aqui, se junta com esse. Vem para cá e vai formar o D'Alembertiano, vai formar a equação de onda bonitinha. 1 sobre C2, D2, dt2, menos Laplaciano do A. E aqui vai aparecer um termo que vai ser gradiente de 1 sobre C2, vem para cá, ddt do φ, mais a divergência do A. Vamos pegar a outra equação, a equação do divergente de E. Divergente de E vai ficar menos Laplaciano de φ, menos dA dt. Vai ficar menos Laplaciano de φ, que é menos divergência do gradiente de φ, menos dA dt. Isso aqui, né? Divergente de E, isso, menos gradiente de φ, menos dA dt. Tá certo? Então, observem aqui o seguinte, se nós fizermos isso aqui igual a zero, nós vamos ver na próxima aula por que eu posso fazer isso, depois que nós soubermos quem é isso aqui, nós vamos ver por que a gente pode escolher isso aqui zero. O gauge pull, gauge Lorentz, o gauge covariante de Lorentz é esse gauge aqui, ele satisfaz a essa condição, 1 sobre C2, ddt do φ, mais a divergência do A igual a zero. Então eu não estou impondo que a divergência do A seja zero, nem que o φ seja zero. Eu estou impondo essa relação. Com essa relação eu posso fazer o que a gente chama uma fixação de calibre, ou seja, eu posso calibrar aquela função f sem ter que impor sobre ela apenas a condição da divergência do A ser anular. Vamos ver na próxima aula por que essa condição de calibre é uma boa condição de gauge, uma boa fixação de gauge, depois que nós soubermos inverter esse operador. Bom, mas aí fazendo isso, ó, isso aqui morre. Então fica bonitinha a equação de onda do lado. Agora, quem é o... Opa, vamos pegar... Divergente. Então, divergente do gradiente dá o Laplaciano. Então, eu estou produzindo aqui menos um Laplaciano de φ. Mas agora, esse termo que está aqui, ó, ddt da divergência de A. Mas quem é a divergência de A? É menos 1 sobre C2 dt2. Então, esse termo aqui vai ficar mais 1 sobre C2 d2 dt2 do φ também. Eu substituo aqui, ó, justamente a divergência do A pelo ddt do φ. Na condição desse gauge, com essa condição do zero, aquela condição, eu posso fazer isso aqui. E isso aqui nada mais é do que dar um D'Alembertiano de φ. 1 sobre C2 dt2 menos Laplaciano. Então, no calibre, com a escolha do gauge de Lorentz, eu tenho isso aqui também. No gauge de radiação, eu mato esse cara. Mas no gauge de Lorentz, ele aparece. Então, você vê que ele aparece de acordo com o gauge. Então, ele está numa hora, na hora não está. Então, esse cara, realmente, ele é um cara meio suspeito para falar de física. O A está lá sempre, mas o φ não. O φ pode ser zerado numa escolha de gauge. Numa outra, ele aparece e ele é digno de uma equação de onda bonitinho. Então, isso é um efeito de gauge. Tá? Então, vamos discutir isso na próxima aula também. Então, isso realmente mostra que o φ ele tem um status um pouquinho diferente. Então, a interação eletromagnética, se a gente perceber bem, por mais simétrica que seja a natureza, a interação eletromagnética ela está mais no lado que no φ. Ela é mais magnética do que elétrica. Esse balanço eletromagnético ele não é tão assim, não. Talvez, sei lá, 60% né, magnético e 40% elétrico. O setor magnético, esse você não pode tirar nunca. Você pode fazer uma onda plana sem fio, mas sem ar jamais. Vai colocar sempre lá. Pode escolher φ igual a zero. Olha lá, φ igual a zero. Então, onda nenhuma. Então, ar igual a zero. Você não caixa de isômetro. Olha lá, tudo direitinho. Φ igual a zero. Então, eu consigo, numa onda plana, zerar um φ. Ou
Mas eu não consigo zerar. Esse eu não posso nunca abrir mão do ar. Então o eletromagnetismo, na verdade, ele está no ar. Certo? Então vamos lá. Bom trabalho para vocês. Então a gente agora só volta a se rever. Vocês têm praticamente 10 dias para esquecer que existe eletromagnetismo. Tá? Se vê agora a próxima aula vamos namorar normal. Vai ser na outra semana, já, eu acho que já é 3 de outubro, se Deus quiser.